Aleluia, Jesus. Que bom, irmãos, louvar o nosso Deus. Esse nome merece honra, glória, louvor e adoração aqui nesse lugar. E nós louvamos a Deus porque o Senhor nos trouxe aqui mais um momento para a gente fazer isso, para a gente se debruçar diante do nosso Deus e oferecer a Ele a adoração que o seu nome merece. Amém? Quero chamar aqui as crianças rapidamente. Nós iremos orar pelas nossas crianças. E hoje é dia delas, né? Dia 12 de outubro. É claro, vocês têm que estar conosco. Amém, Isaac. Isaac vai ser profeta, irmã Isabel. Em nome de Jesus, nós profetizamos na vida das nossas crianças. Então vamos orar de maneira especial por nossas crianças. É dia delas, as nossas tias estarão lá cuidando delas, ensinando elas nesse dia, e nós queremos orar aqui por elas mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela vida das nossas crianças. Agradecemos porque o Senhor nos deu essas crianças, Senhor, para cuidar, para tratar. Nos ajude, Senhor, envie recursos para que nós possamos amparar as nossas crianças. Use as tias, Senhor, essas professoras que têm se dedicado de todo o coração, Senhor, a fazer esse trabalho de ensino das nossas crianças. Pai, use a vida delas na unção, no poder do Senhor, para que essas crianças sejam conduzidas, Senhor, com base na sua palavra. Nós queremos ver as nossas crianças crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que o Senhor toque no coraçãozinho delas, na mente delas, e insira, Senhor, a sua palavra de maneira impactante, para que elas cresçam, se desenvolvam e possam exercer a vocação, o serviço para o qual o Senhor as chamou. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos, Senhor, as nossas crianças uma vez mais nesse dia especial que é o dia delas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe as nossas crianças, que têm alegrias na perna, né? Como disse aí um narrador de futebol uma certa vez. Vamos lá, irmãos, hoje eu quero falar de um tema que se aplica diretamente às nossas vidas, sarados para servir. Deus nos sarou e nos colocou num processo de cura, para sarar plenamente, a fim de que a nossa vida se enquadre, se encaixe neste propósito de servir, porque afinal de contas, irmãos, servir para nós não é uma coisa obrigatória, servir para nós é uma coisa voluntária e graciosa, e acima disso, irmãos, o servir atende à função da nossa existência. Quando Deus nos trouxe à existência, nos colocou nesse mundo, Ele fez isso para que nós servíssemos plenamente o seu nome. E a gente vai aprender aqui, através da restauração da sogra de Pedro, lições importantes para as nossas vidas. Quem quer servir aí? Nós nascemos para isso. Quando nós nos apresentamos para servir a Ele, nós estamos cumprindo o que Ele projetou para a nossa existência desde o princípio. Não é um momento que aconteceu agora, é algo que Ele já estabeleceu desde a eternidade. Então, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 29, 30 e 31. Apenas 3 versículos, mas nós temos aqui lições importantes demais para as nossas vidas. Marcos capítulo 1, a partir do verso 29. Está aí no telão? Marcos capítulo 1, a partir do verso 29, diz assim: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Verso 30. E a sogra de Simão estava de que maneira, irmãos? Deitada com febre. Daqui a pouco essa situação vai mudar. E logo lhe falaram dela. Então, verso 31. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente, o que aconteceu, irmãos? Imediatamente, a febre a deixou. E tudo que Deus fez naquela casa, naquele dia, tinha um só propósito. Qual o propósito? E servia-os. Amém, irmãos? Senhor, nós
lemos a sua palavra aqui e pedimos ao teu Santo Espírito que nos dê entendimento, Senhor, para transmitir e expor a sua palavra. Nós queremos sair daqui, Senhor, marcados pela convicção de que o Senhor nos chamou para servir plenamente o seu nome. E nós queremos, Jesus, nos desenvolver nisto, porque na medida em que nós servimos ao Senhor, o teu nome, esse grande nome que nós cantamos aqui, é exaltado sobre essa terra. E esse é o nosso propósito, Senhor. Servir para que o teu nome sempre seja o maior de todos os nomes, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, amém. Veja, irmãos, nós estamos diante de um caso que foi contado pelos 3 evangelistas. Dos 4 evangelistas, somente João não contou esse caso. Mateus, Marcos e Lucas contaram esse caso. E os 3, eles contam esse caso de maneira muito resumida. Você vai ver em Mateus apenas 2 versículos, em Marcos ou em Lucas apenas 2 versículos. O único que escreve um pouquinho mais sobre esse caso é Marcos, que nós lemos aqui. Então, os 3 evangelistas viram a importância desse caso. O Espírito Santo inspira a vida desses homens para mostrar para a gente que é um caso muito importante, mas é um caso muito resumido. A gente não tem aqui uma exposição desse evento, uma exposição desse fato. Os 3 contaram o fato, mostrando para nós a importância desse fato, a importância desse acontecimento, mas os 3 contaram esse fato de modo resumido, não de modo expansivo. E mesmo assim, nós encontramos, nesse resumo desse fato importante, lições, informações essenciais, que fazem toda a diferença na nossa vida. Apesar dos 3 contarem o mesmo fato, quando a gente ajunta os 3 evangelistas contando esse caso, Mateus, Marcos e Lucas, o que a gente vai descobrir? Esse é um caso que os 3 contam de maneira unânime, porém, quando contam, acaba gerando para nós 2 contextos do acontecimento desse episódio. Vamos supor que a gente leve em consideração o que Mateus contou sobre esse caso. Quando Mateus conta esse caso, esse episódio da cura, da restauração da sogra de Pedro, qual é o contexto que ele nos apresenta? Jesus desce do monte, onde ele pregou o sermão da montanha, e no trajeto até chegar a esse lá, ele sarou a vida de um leproso que fez uma oração curtinha, mas fez uma oração impactante, porque esse leproso se lançou aos pés de Jesus, dizendo assim: se queres, pode tornar-me limpo. E por que essa oração é tão grandiosa? Porque leva em conta a vontade de Deus e o poder de Deus. Quando esses 2 atributos se ajuntam, o milagre, a restauração acontece na vida desse leproso. Jesus prossegue o seu caminho e quem vem ao seu encontro é o centurião romano, pedindo para que Jesus sarasse o seu servo. E aí o que Jesus faz? Libera uma palavra, de acordo com a fé desse centurião, que deixou até Jesus admirado. Ele libera uma palavra e o servo do centurião é sarado. E o que acontece na sequência? Jesus chega na casa de Pedro. Esse é o contexto, se a gente seguir o que Mateus contou para nós. Mas aí, se a gente seguir Marcos e Lucas, o contexto muda de figura. Aqui no contexto de Mateus, nós vimos que Jesus desce do sermão, desce da montanha, desce do monte onde ele pregou o sermão da montanha, e caminha, e chega na casa de Pedro. Já no caso de Marcos e Lucas, o que acontece? Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Pedro. Pela tradição, a gente sabe que Pedro, ele morava ao lado da sinagoga. Então, para chegar ali da sinagoga na casa de Pedro, o tempo é curtíssimo. Eu então imaginei esse caso aqui como se fosse o meu caso. Esse caso aqui de Pedro é parecido com o meu caso, porque eu moro aqui a alguns metros da sinagoga. É só sair dali, dar alguns passos, e eu chego aqui nesse templo, onde a gente cultua a Deus e serve a Deus aqui, através dos serviços do Evangelho. Então imagine eu saindo de casa e chegando aqui. Você acha que eu vou gastar muito tempo?
É claro que não. Nem 1 minuto, eu acho. Se eu andar normalmente, acho que 1 minuto eu chego aqui. Mas, de repente, você, vindo para cá, você chega num tempo mais extenso, porque você mora um pouco mais distante. Então, imagine Jesus saindo da sinagoga e entrando na casa de Pedro. Imediatamente, ele chega. Mas se ele vem do monte, aonde ele pregou o Sermão da Montanha, já é um contexto que leva um maior tempo. Então veja, se Jesus vem do contexto da sinagoga e chega naquela casa, o tempo é curto. Agora, se ele desce do monte, se esse é o contexto, se a gente levar em consideração o contexto de Mateus, quando ele desce do monte e vai parar lá na casa de Pedro, o tempo de chegada foi maior. Então, o que a gente vê aqui nesse episódio? Nós vemos um só episódio onde Jesus operou a cura, mas esse episódio pode ter 2 contextos. Num contexto, o tempo de chegada de Jesus é curto. Em outro contexto, o tempo de chegada de Jesus é mais longo. Mas o que é mais importante aqui dentro dessa passagem, irmãos? Não importa se o tempo de chegada ali é curto, não importa se o tempo de chegada ali é longo, importa é que ele sempre chega na nossa casa e na nossa vida para realizar o seu milagre e fazer a sua obra. Então a gente precisa aprender a lidar com o contexto de Jesus. Em qual contexto ele vai vir em sua direção? Em qual contexto ele vai chegar a você? Em qual contexto ele vai operar na sua vida? Pode ser um contexto de um tempo imediato, um tempo curto, mas pode ser um contexto de um tempo mais longo. E quando a gente aprende a entender o contexto de Deus operar na nossa vida, a gente sempre espera no Senhor. Quando nós aprendemos que o contexto de Deus de operar na nossa vida pode ser diversificado, mas Ele sempre opera, Ele sempre atua, Ele sempre faz, porque Ele tem todo o poder para realizar a restauração e a transformação na nossa vida. Tem muitas pessoas, irmãos, que não aprendeu ainda a lidar com o contexto do agir de Deus, o contexto do tempo em que Deus utiliza para agir na nossa vida. E quando a gente acha que Ele deve operar na nossa vida num contexto de tempo curto, a gente pode se desesperar, a gente pode se angustiar, porque faz parte da nossa estrutura humana. Mas quando a gente aprende que o contexto de operar é dele, o operar é dele, e ele sempre vai chegar na nossa vida, e vai chegar para operar no tempo certo. Para nós pode ser até mais curto, ou pode ser até mais longe, mas para ele é sempre o tempo certo de chegar na nossa vida e operar as suas maravilhas. Então, esses são os 2 contextos de chegada nessa casa. Mas nós estamos aprendendo que o que mais importa é que Ele vai chegar e agir nas nossas vidas. Então, quando Ele chega, irmãos, se a gente levar em consideração o contexto de Mateus, se a gente levar em consideração essa passagem de Mateus conta para a gente isso lá no capítulo 8, versos 14 e 15 do seu livro. Ele diz assim: Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu. Veja que no contexto de Mateus, Jesus opera aqui 3 grandes ações. Primeiro ele faz o quê? Entra. Depois ele faz o quê? Vê. E depois ele faz o quê, irmãos? Toca. Então ele entra, ele vê e ele toca. Se a gente seguir Mateus, a gente vai observar essas 3 ações, que são ações importantíssimas, que Jesus opera na vida daquela mulher e dentro daquele lar. Mas por que eu escolhi Marcos para conversar sobre esse episódio? Porque em Marcos, Jesus faz pelo menos 6 ações que vão culminar na transformação e na restauração da vida
sogra de Pedro. E repito a leitura dessa passagem. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Veja que esse detalhe aqui, ó, logo lhe falaram dela, não aparece em Mateus. Jesus entra na casa, vê a mulher, vê a sogra de Pedro, e lhe toca. Mas nada a gente sabe dessa informação que Marcos conta para a gente. Ele entra, e o que acontece ali dentro? Logo lhe falaram dela, foram falar da sogra de Pedro com Jesus. Aí a gente fica assim, falar o quê? Falar o quê? Como assim falar? Mateus não está contando nada disso. Em Mateus isso fica em silêncio. É Marcos que dá essa informação mais detalhada. Aí a gente precisa ir lá em Lucas para saber o que é esse negócio de falaram dela. A gente entende, irmãos, que esse falaram dela não é simplesmente falar dela, é algo muito mais importante. Lucas capítulo 4, verso 38 diz assim: ora, levantou-se Jesus da sinagoga e entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e logo, e olha só, e rogaram-lhe por ela. Lá em Marcos, falaram da mulher para Jesus. E aqui a gente entende, através de Lucas, que esse falar da mulher não é simplesmente, olha, ela está doente. Não, com Lucas a gente entende que quando ele entrou lá, foram ao encontro de Jesus e intercederam, rogaram por ela. Então a gente já encontra mais um personagem anônimo aqui dentro. A gente não sabe quem que intercedeu, a gente não sabe quem que rogou, mas sabemos que rogou. E esse personagem dentro dessa passagem ganha uma importância muito grande, porque Jesus é a pessoa central, Ele que opera o milagre, Ele que opera a maravilha, Ele que faz as coisas acontecer. Mas tem um mediador, tem um canal, tem um intercessor ali para apresentar o caso dessa mulher a Jesus. Porque ela mesma, irmãos, não estava aguentando nem apresentar nada para Jesus. Então Deus sempre usa alguém, como usou a menina para levar Naamã a cura. Deus usou esse intercessor anônimo para rogar pela sogra de Pedro, e a sogra de Pedro encontrar o que ela precisava, que era a restauração na sua vida. Então Jesus opera, Jesus entra, Jesus faz milagre, Jesus nos surpreende. Ele é poderoso para mover céus e terra e atuar com as suas maravilhas na vida do seu povo. Mas é necessário alguém entrar no canal, é necessário alguém entrar na brecha. E esse alguém é você. Esse alguém, naquela passagem, era um alguém anônimo, Bruna. Nós não sabemos quem foi esse intercessor. Se eu estivesse lá, eu ia dar um abraço nele. Se eu pudesse conhecer, Arnaldo, eu ia dar um abraço nele. Mas eu não conhecia aquele intercessor, mas eu conheço vários intercessores que podem estar aqui nessa noite. Eu conheço que você pode ser aquele que vai se colocar na brecha, que vai entrar no canal para mudar a história da vida de alguém e mudar a história da sua própria vida. Ele é soberano, Ele faz milagre, Ele opera quando quer, faz com quem quer e aonde quer, mas sempre que Ele faz respondendo a intercessão de alguém, Ele faz porque alguém está se colocando na brecha no canal. Portanto, quando esse Deus soberano, que criou os céus e a terra, quando esse Jesus poderoso quer operar de maneira soberana, Ele levanta alguém para realizar essas grandes coisas na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Quem que vai rogar aqui nessa noite? Deus quer levantar um povo que roga, que clama, que invoca. Eu estava conversando ali com Simone, antes do culto conversar, eu estava falando sobre essa questão. Nós precisamos clamar, entrar na brecha, rasgar o nosso coração, rasgar as nossas vestes por alguém que está necessitado, por alguém que está acamado, por alguém que está prostrado. Deus quer usar a nossa intercessão para realizar grandes coisas na nossa vida. Então, prosseguindo desse ponto de vista de Marcos, irmãos, vamos lá? O que ele faz em primeiro lugar? Evidentemente,
Primeiro ele entra. De acordo com Marcos, diz assim, e ele foi para a casa de Simão. Mas esse foi, quer dizer o quê? Que ele entrou na casa de Simão. E quando ele entrou ali, irmãos, ele não entrou sozinho. Ele entrou com quem? Ele entrou na companhia dos seus discípulos. Quem estava com ele naquele momento? Ele entrou ali na companhia de Tiago e João. E quem que morava ali? Pedro, a sua sogra, sua esposa, e André também. Ele morava ali com o seu irmão. Então, era um ambiente... Era uma casa dos amigos de Jesus, era uma casa aonde morava e frequentava Jesus e os seus amigos, mas essa casa aonde Pedro morava, que era discípulo de Jesus, nessa casa aonde os amigos de Jesus moravam, onde os discípulos de Jesus estavam, a doença chegou, a enfermidade chegou, a dor chegou. Você é amigo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Nós somos amigos de Jesus. Ele nos levantou para ser o seu amigo. Ele nos levantou para que a gente seja o seu discípulo. Mas isso não quer dizer, irmãos, imunidade de problemas e sofrimentos. E eu sei que você sabe disso na prática, na experiência cotidiana do seu dia a dia. Mas ele chega, entra e opera na intimidade do nosso lar, na intimidade da nossa vida, na intimidade do nosso coração. Ele quer entrar e ele vai entrar, porque na nossa casa as portas estão abertas para ele entrar e operar as suas maravilhas na nossa vida. Então é uma casa de comunhão, é uma casa de relacionamento, mas enfrenta problemas, mas Jesus está lá. Como diz aquela cantora angolana, melhor dizendo, Jesus está lá. E ele visitou essa casa para poder transformar a vida desta mulher. Então, gente, quando ele entra, de acordo com Marcos, a primeira coisa que ele faz é entrar. E quando ele entra ali, o que ele vai encontrar? Ele encontra a sogra de Pedro, como nós lemos no texto. O encontro com a sogra de Pedro. E como que essa mulher estava, irmãos, nesse momento do encontro? Jesus vem da onde? Da sinagoga. Se a gente usar esse contexto, ele veio da sinagoga, e lá na sinagoga, ele libertou a vida de um homem possesso. Ele entrou naquela sinagoga, o demônio não conseguiu ficar escondido, e a vítima que possuía aquele demônio foi liberta e transformada. Jesus sai da sinagoga e entra naquela casa. Se o contexto é de Mateus, ele vem pela estrada sarando pessoas e entra naquela casa. E quando entra naquela casa, encontra esta mulher. E aí a gente vê, irmãos, que esse encontro, no início, foi um encontro que no caso dessa mulher, tem características muito negativas. Porque ao entrar e encontrar essa mulher estava de que maneira, irmãos? Esta mulher estava prostrada. O texto de Mateus diz que jazia, se não me falha a memória, Lucas, diz que ela jazia. Essa posição jazer é essa posição de deitado. Essa posição de jazer é aquela posição que a pessoa morta fica. É aquela posição de defunto. É de jazer que vem a palavra jazigo. Então veja, a posição que ela se encontra, irmãos, é uma posição prostrada. Segundo, essa mulher é encontrada por Jesus numa posição inativa, porque ela não podia fazer nada, ela estava prostrada. E aí ela não era inativa porque ela não queria, porque ela queria ser inativa, eu estou aqui, não quero fazer nada, não. Ela estava nessa condição em função da febre que estava na sua vida. A gente vê que quando ela muda a sua história, Jesus muda a sua história, o que ela faz? Ela imediatamente sai para atuar, fazer, servir, operar ali dentro daquele lar. Então não era uma questão que ela queria, ela estava inativa, porque tinha algo prendendo a sua vida, e a gente sabe muito bem que o pivô dessa situação dela era essa febre. Nós não sabemos propriamente qual era o problema, sabemos que a febre é um sinal de que alguma coisa não está bem nesse organismo. Então ela era uma mulher ativa, mas nesse momento, como é que ela se encontrava? Inativa. Terceiro, além de estar nessa situação de inatividade, é uma mulher que está enfrentando um sofrimento na sua vida. E quarto, é uma mulher necessitada de cura.
Foi esse, irmãos, o momento do encontro. Jesus veio daquela trajetória manifestando poder, manifestando a sua glória, restaurando vidas, mas quando entra naquele lar, encontra aquela mulher nessa situação. Mas ele encontra, irmãos, essa mulher para restaurar a vida dela. Não importa como eu estou no encontro com Jesus, às vezes a gente está quebrado, machucado, ferido, esmigalhado, com a alma destroçada. Isso pode acontecer no encontro com Ele, mas quando Ele entra e nos encontra, Ele nos encontra para mudar e restaurar a nossa vida. Ele encontrou nestas condições, mas quando ele entra e opera, ele muda o estado da vida dessa mulher para que ela seja totalmente diferente. E foi isso que ele fez ao entrar na nossa vida. Ele entrou na nossa vida para mudar todas essas características negativas. E aqui eu lembro até daquela pregação que o pastor Tiago trouxe aqui. Pastor Tiago, é isso? Pastor Tiago trouxe aqui. De Onésimo, que antes do encontro com Jesus, era inativo, improdutivo, era um escravo, ladrão, fujão e causador de problema. Fugiu para bem longe, para Roma, para nunca mais ver a cara de Filemão. E na cabeça de Onésimo ele pensava assim: eu estou aqui em Roma, cidade grande, na maior metrópole do mundo, jamais Filemão vai me encontrar. Mas quando ele talvez pensou isso, Jesus bradou lá de cima e falou assim: mas eu te encontro, Onésimo, e quando eu te encontrar, eu vou transformar a sua vida de escravo fujão, aquele que dá prejuízo, para um Onésimo, aquele que é útil e aquele que será uma bênção nas minhas mãos. Foi isso que Jesus operou na vida desta mulher, a sogra de Pedro. Ela estava prostrada, ela estava no chão, mas Jesus entrou para restaurar a vida daquela mulher e transformar essa mulher numa bênção, no servir a Jesus. Quando ela provou aquela cura, quando ela provou o agir de Deus na sua vida, irmãos, ela não conseguiu mais ficar deitada, prostrada, inativa. Ela se lançou imediatamente no servir a Cristo, porque ela entendeu que a graça de Deus entrou na sua vida para transformar ela numa mulher produtiva. Cadê os discípulos produtivos aqui nessa noite? A graça de Cristo te encontrou para te fazer um discípulo frutífero, um discípulo que serve, produtivo para a glória de Deus. Então ele entra. Segundo, encontra nesse estado, mas muda a sua história. Terceiro, ele ouve falar dela, que é a intercessão que nós vimos aqui. Quarto, ele se aproxima dela. Olha o que o texto diz aqui em Marcos. Então, chegando-se a ela. O que Jesus faz com ela, irmãos? Se aproxima. A gente sabe que quando nós nos encontramos machucados, feridos, a gente sabe que quando a gente se encontra numa situação parecida com a sogra de Pedro, o que acontece em relação a muitas pessoas? Se afastam, vão embora. Isso aconteceu na vida de Jó. Quando ele caiu doente, o que aconteceu? Todo mundo foi embora. E a esposa que ficou ainda deu um conselho para ele amaldiçoar o seu Deus. Então, nesse caso de dor, irmãos, existe esse processo de abandono, existe esse processo de afastamento, porque uma pessoa necessitada vai ser um potencial de pedido. Se chegar perto de uma pessoa necessitada, naturalmente essa pessoa necessitada vai fazer o quê? Pedir. E tem muitas pessoas que não querem atender pedido, tem muitas pessoas que não querem saber das nossas lutas e das nossas dores. Mas uma coisa é certa, irmãos, ele entrou para se achegar a nós, para se aproximar de nós. Ele veio ao nosso encontro, nos oportunizando estar perto dele, nos oportunizando a sua comunhão. Ele entra naquela casa, e tem várias pessoas ali, como nós vimos aqui, e o que ele faz? Ele vai em direção a essa mulher necessitada, e se aproxima dela, dando a proximidade,
dando a sua presença para a vida dessa mulher. Olha a sua volta diante das lutas e das dores. Você pode contar a dedo quem está lá. É claro que Deus sempre levanta alguém para estar com a gente, amém? Sempre há aqueles como esse intercessor anônimo que nós vimos aqui. Sempre há pessoas, por mais que muitos possam sumir, mas sempre há pessoas que Deus levanta para estar conosco na nossa dor. E acima disso, Ele mesmo se aproxima de nós para tratar da nossa vida, tratar do nosso coração, tratar da nossa alma e mudar a nossa sorte. Isso é a graça de Deus operando na nossa vida e cumprindo a palavra profética acerca do Filho do homem, acerca do Filho de Deus. Mateus, quando ele conta esse caso para a gente, logo após, todos eles falam de uma tarde de milagre. Jesus opera na vida da sogra de Pedro e depois faz uma grande tarde de milagres, Murilo. E aí Mateus fala assim: e isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta que dizia: Ele levou sobre si as nossas dores e por suas pisaduras nós fomos sarados. Mateus entendeu que aquilo que Jesus estava operando na vida da sogra de Pedro e na vida daquela multidão que vivenciou a tarde de milagre, logo após desse milagre na casa de Pedro, era a concretização da palavra de Deus na vida daquelas pessoas. Quando Ele se aproxima de nós, irmãos, para nos tratar, para cuidar, para colher a nossa vida, acolher, melhor dizendo, a nossa vida, Ele faz isso para cumprir em nós a sua palavra poderosa. Bom, Jesus a toma pelas mãos e a levanta. Imediatamente, essa mulher é sarada, imediatamente essa mulher é curada, e a partir daí acontece um novo processo na sua vida. Enquanto Jesus operou 6 ações na vida dessa mulher, primeiro ele entra, depois ele encontra, na sequência ele ouve falar, ou seja, recebe a intercessão a favor dela, se achega a ela, toma pela mão, levantou-a e a colocou de pé. Quando Jesus opera essas 6 ações, para a gente terminar aqui na vida dela, qual é o resultado disso? A primeira coisa que acontece, irmãos, é a solução da sua dor. Quando ele toma pelas mãos, a febre vai embora. O texto diz assim: e a febre a deixou, e ela foi colocada de pé. E é assim que Deus nos chamou para viver. O evangelho dele entrou na nossa vida para nos colocar de pé. É assim que Ele quer ver a nossa vida. E quando que a gente está em pé, irmãos? Quando que a gente está de pé? Quando o Evangelho de Jesus entra na nossa vida. A partir daí, independentemente das circunstâncias, quando esse Evangelho entra na nossa vida, quando essa graça nos transforma, Ele nos coloca de pé. A posição de jazer acabou, aquela posição de defunto, deitada no chão, prostrada, inativa, acabou. Ele deu a essa mulher um novo tempo para viver de pé diante de Jesus. Quando ela se levantou diante do seu mestre. E quem se levanta, irmãos, jamais consegue ficar parado. Quando ela sentiu que a sua vida foi transformada pelo mestre, imediatamente ela passou a servir. O texto que nós lemos aqui diz o quê? Que ela os serviu. Diz o texto aqui: e levantou-a, e a febre o deixou, e serviu-os. Quando Jesus opera em nós, primeiro Ele nos levanta, segundo, Ele nos coloca de pé, e terceiro, Ele nos leva uma vida de servir. Se coloque de pé nessa noite. Vamos um louvor e uma oração nessa noite. Nesse momento de oração, irmão, se você quiser vir aqui da frente, para a gente orar por sua vida. Eu tenho orado bastante pela igreja, nesses problemas, nessas batalhas,
eu converso com os irmãos, a gente está lidando com a enfermidade de várias pessoas. Então vamos fazer isso, depois desse louvor. Se você quiser vir aqui na frente para a gente orar junto. Vai ser um momento de oração. Não vai ser um momento, pastor, o senhor está me chamando para aceitar Jesus? Todo mundo aqui já está com Jesus. Não, mas vai ser um momento para a gente clamar pela vida um dos outros. Vai ser um momento que Deus vai nos dar a oportunidade de ser aquele intercessor anônimo. A gente vai se colocar na nossa brecha e na brecha da vida dos nossos irmãos. A gente vai lembrar de alguém que está enfrentando dor, enfermidade, batalhas, e a gente vai falar assim: Jesus, entra no lar desse meu irmão. Pastor, eu tenho tanto problema, como é que eu vou orar pela vida do meu irmão se eu ainda não estou sarado, estou vivendo problema? Não, irmãos, é no seu problema que Deus te usa para atuar na vida do outro. Foi doente que já orou pela vida dos seus amigos e Deus sarou ele. Então veja, nós temos aqui motivos para clamar e nós queremos ser um canal de Deus aqui nessa noite. Nós iremos clamar pedindo a Deus: Senhor, venha fazer uma grande restauração na saúde do seu povo e também venha trazer uma grande restauração na nossa alma, na nossa vida como um todo. Nós queremos viver esse tempo, nós queremos viver o sarar de Deus na nossa vida, o curar de Deus nas nossas vidas, e iremos clamar ao nosso Senhor nessa noite. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. Um medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender e que a tempestade é você, chuva forte é você, e o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Oh, aleluia, Jesus. Vamos fazer isso, irmãos, nesse momento? Vem aqui na frente ser um intercessor nesse momento. Vem aqui na frente interceder por alguém. Estamos enfrentando enfermidades, lutas, batalhas. Assim como essa mulher estava enfrentando luta dentro de casa. Ela morava ali com o seu genro, morava ali com a sua filha, morava ali com alguns irmãos em Cristo. E todo mundo naquele lar, irmãos, estava sendo afetado pela enfermidade da sogra de Pedro. Você acha que André, que morava ali, estava satisfeito de ver a sogra do seu irmão acamada? Claro que não. Você acha que Pedro estava satisfeito, como o pessoal brinca? Pedro negou a Jesus porque ele curou a sua sogra. Só uma brincadeira, de mau gosto. Porque Pedro também estava sentindo a sua sogra doente, acamada naquele estado. Por quê? Porque era uma mulher que gostava de servir. Veja, quando ela foi curada, ela logo se colocou de pé e serviu a todo mundo, serviu a Jesus, serviu a André, serviu a Pedro, o seu genro, serviu a Tiago, serviu a João, serviu a todo mundo que estava ali. O prazer dessa mulher era servir. Então aquela mulher prostrada, irmãos, apertava todo mundo naquela casa. E a gente tem que aprender isso. Quando o irmão está doente, quando o irmão está ferido, você também está afetado. Por quê? Porque você faz parte da mesma casa. Você faz parte da casa de Jesus. Então quando um está machucado, um está doente, todos da casa sofrem em conjunto. O que é isso, irmãos? Isso é reino de Deus. Isso é evangelho.
Mas quando um também é abençoado, quando um está alegre, quando um está restaurado, o que acontece? Isso nos afeta também positivamente. Nós somos contagiados pela alegria do Espírito que está na vida dos nossos irmãos. Então é um grande negócio, irmãos, ver a vida do meu irmão restaurada e transformada, porque a vida dele restaurada e transformada me afeta positivamente, me abençoa, me faz crescer, me alegra. Então Jesus entrou aqui nessa noite, mais uma vez, para operar milagres e maravilhas, para operar os seus sinais. Então, nesse momento, se você quiser orar pela vida do outro, faça isso. Se você quiser orar por sua vida mesmo também, faça isso. Mas vamos clamar ao nosso Jesus e pedir a Ele: Senhor, o Senhor já está nessa casa, o Senhor já está na nossa casa. E por isso nós queremos que o Senhor se aproxime de nós, se achegue a nós para realizar os seus sinais e as suas maravilhas. O Senhor a tomou pelas mãos e a febre saiu pela porta e foi embora. O Senhor a tomou pelas mãos e a febre a deixou. Aquela febre foi embora para nunca mais voltar. É isso que nós queremos pedir aqui nessa noite. Queremos pedir que Jesus pegue na sua mão para esse peso ir embora, para que essa barreira vá embora e você possa servir com alegria, como você gosta de fazer ao seu Senhor. Então vamos fazer isso, vamos clamar a Deus nessa noite, vamos pedir a Ele que venha com o seu agir poderoso. Senhor, nós estamos aqui na sua presença. Estamos diante de Ti nesta casa. Esta casa não é de Pedro, essa casa não é de Tiago, não é de André, essa casa é Tua, nós somos a Sua casa. E pedimos que o Senhor venha agir poderosamente, Senhor, para realizar os seus milagres e as suas maravilhas. Tu és um Deus que salva, Tu és um Deus que restaura a nossa alma. O Senhor é um Deus que restaura e cura as nossas feridas de interior, mas o Senhor também é aquele que cura e restaura os nossos corpos. Em nome de Jesus, Senhor, venha operar na nossa vida com os seus milagres, com as suas maravilhas, Senhor. Pai, nós temos tido a oportunidade de lutar com seus filhos, com os nossos irmãos, Senhor, acerca de várias enfermidades, de várias batalhas. Venha trazer o seu agir poderoso na vida, Senhor, dos nossos irmãos. Pai, traga a cura, traga a restauração. Visite aquele irmão, aquela irmã que está em casa enfermo, Senhor, passando, Senhor, por essa batalha, por essa luta, Jesus. Envia os Teus anjos para que eles encontrem os Teus filhos, Senhor, e venha agir poderosamente, Jesus. Pai, nós cremos no poder da oração, não porque a oração é poderosa em si mesmo, mas porque aquele que responde a nossa oração é poderoso, aquele que responde a nossa oração é majestoso. Jesus, toma esse irmão e essa irmã pela mão, que essa febre vai embora, que essa doença vai embora, que essa ferida vai embora, que essa mágoa vai embora. Em nome de Jesus, que esse ressentimento vá embora, porque na casa da nossa vida, Jesus, nós queremos somente o Senhor reinando, operando, agindo, nos colocando de pé, nos levando a uma vida totalmente de serviço e adoração ao Senhor. Jesus, nós pedimos ao Senhor, venha cura sobre o seu povo, venha restauração sobre o seu povo, Jesus. Nós não queremos parar, o Senhor não nos chamou para estarmos inativos e prostrados, e é isso, Senhor, e também não é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos ser produtivos, ativos, frutíferos no serviço do Seu reino, e essas barreiras, Senhor, pelo nome de Jesus, elas podem cair, para que o Teu nome seja glorificado. Eu imagino que quando essa mulher se levantou perante Pedro, perante André, perante Tiago, perante João, todos se alegraram de ver aquela mulher de pé, Jesus, e nós queremos também provar dessa alegria de ver o nosso irmão de pé, a nossa irmã de pé, o Teu povo de pé, servindo e produzindo em total potência e força no Senhor. Em
Vem, Espírito Santo, venha derramar a tua unção aqui nessa noite. Venha derramar a sua glória, venha tocar, Jesus, nos nossos corpos, venha tocar nas nossas almas, Jesus. O Senhor entrou, se aproximou, e nós queremos esse toque, Jesus. O Senhor a tocou nas mãos e curou o seu corpo. O Senhor a tomou pelas mãos e curou o seu corpo. O Senhor fez isso também com a mulher samaritana, ou melhor dizendo, com a mulher do fluxo de sangue. Ela tocou no Senhor e foi restaurada. Jesus, toque na nossa vida aqui nessa noite. Nós também queremos tocar em Ti, Jesus. Visite esse hospital, onde se encontram alguns irmãos enfermos, Senhor. Venha tocar e fazer as suas maravilhas. Venha restaurar os nossos lares, Senhor. Os nossos lares precisam de cura, de restauração. Entre poderosamente, Jesus, com essa providência da cura e da restauração, Senhor. Queremos sair daqui diferente, Jesus. Queremos sair daqui renovados. Queremos sair daqui com esperança, com alegria, com fé, com ousadia, Senhor, para continuar o nosso combate. Segunda-feira está aí, Senhor. Nós iremos trabalhar, iremos cuidar da nossa vida, e nós queremos cuidar com alegria, com satisfação, realizando, Senhor, as nossas atividades, servindo o Senhor acima de tudo, Jesus. Venha consolar os teus filhos nessa noite, Jesus, porque nós cremos num Deus de milagres e maravilhas. Não deixa-nos, Senhor, ficar prostrados, não deixa-nos, Senhor, estar, Senhor, abatidos. Venha fortalecer a nossa alma, a nossa vida e o nosso corpo, para que possamos servir ao Senhor em força total, em potência total. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei. Isso, continue. Que existe graça. Continue orando mesmo. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais aleluia, vai se esquecer de mim. Jesus, o Senhor veio ao nosso encontro. Eu adoro, pois eu sei. Isso, adoro. Que existe um rio. Existe rio, cura. Eu adoro, pois eu sei. Que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais Jesus vai se esquecer de mim. Oh, aleluia. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração. Oh, aleluia. E jamais vai se esquecer de mim. E jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei